estou aqui hoje recebendo o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é o cartão postal do Brasil. É o Eduardo Paz, e que eu não sei se eu trato de senhor ou de você, porque Você. eu conheci o menino, né, Menino, Eduardo? menino. Bobear nascendo, né? Não, nem tanto. Mas começando, nascendo para a política, começando ali naquele grupo de assessores do César Maia, no primeiro governo do César, Isso, né? como subprefeito. E você foi, dentre tantos nomes ali, aquele que cresceu, despontou e se manteve na política, com cargos sempre se elegendo, ou sempre estando em alguma posição. E é a terceira vez que você é prefeito do Rio de Janeiro, né? Terceira vez com melhor função. Bom, primeiro prazer estar aqui com você, Yudi. Tinha um tempo que a gente não se via pessoalmente. É Te verdade. acompanho nas redes, enfim, sou um fã do seu trabalho, mas é isso, terceira vez na função pública mais honrosa das galáxias, que é ser prefeito do Rio. Eu gosto muito, eu curto muito, não escondo isso de ninguém. Né? Para mim é uma honra ser prefeito da cidade, né? De uma cidade que tem uma. Não é só essa coisa de cartão de porta de Postal. entrada, né? Cartão postal do Brasil, mas o Rio é uma cidade, eu vou usar uma expressão aqui mais popular, é muito sexy o Rio, né? É uma cidade que tem Vinícius de Moraes, que tem Tom Jobim, que tem o samba, que tem esse caldo de cultura brasileiro, que tem essa beleza natural, que produz tanto conhecimento, né? Que tem uma economia forte, pujante. Então, assim, para mim é um orgulho ser 3 vezes prefeito do Rio. E você também tem uma responsabilidade sobre o mais importante patrimônio do Brasil, né? Porque aqui foi onde ficaram os reis de Portugal, para onde eles vieram. Aqui foi a sede do Império. Então, nós temos construções que nenhuma outra cidade, a não ser os prédios religiosos na Bahia, tem. Mas nós fomos capital da colônia, capital do Império e capital da República, né? Então você pega aquele conjunto arquitetônico. Quando a gente fez a retirada da perimetral, é muito impressionante isso, porque você vai vendo ali, né, desde o Museu Histórico Nacional em direção ao Museu da Manhã, ali na Praça Mauá, você vai vendo diversos períodos dessa história do Rio de Janeiro, né? Uma cidade riquíssima nesse aspecto. E o Rio tem essa característica, porque ela junta uma coisa da paisagem, né, tanto que é patrimônio da humanidade, o conjunto da obra aqui no Rio é patrimônio da humanidade, com construções, com edifícios, com coisas feitas pelo homem que poucas cidades brasileiras têm, ou quase nenhuma, e não na quantidade que o Rio tem. O centro da cidade do Rio é uma preciosidade. Né? E foi muito importante a coragem de acabar com aquela perimetral, que foi um desvio de percurso, né? Porque, na verdade, ela cobriu uma parte tão importante da cidade, e você aproveitou aquele momento e fez a beleza que era. A perimetral era, na verdade, era uma espécie de um muro entre a cidade e a sua razão de existir. Né? Por que o Rio está aqui? Porque tinha a Baía de Guanabara. Né? O Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara descoberta ali. Então, quando você tem a perimetral, você praticamente cortou a ligação da cidade com a Baía de Guanabara. Isso eu acho que tem muito a ver também com essa certo momento ou limite que a gente chegou no abandono com a Baía de Guanabara. Né? O carioca não usa, aquilo que você não usa, você não cobra. Não vê, não vê, não cobra, exatamente. Então, eu acho que ali você reencontra a razão de ser da cidade, tem um simbolismo, recupera toda aquela arquitetura, né? Não tem coisa mais incrível que você fazer aquele pouso no Santos Dumont, vindo quando você vem aquela coisa da Ponte Niterói, né? Você passa por aquela paisagem ali, é um negócio incrível, uma arquitetura incrível, que a perimetral tirava. E acho que ali também era um outro momento. Essas coisas criticaram uma intervenção feita, né? E naquele momento com certo apoio popular, mas você tinha uma visão mais rodoviarista. Né? Era aquela coisa, vamos construir viaduto para os carros passarem. Hoje há uma compreensão, né, já há algum tempo, de que cidades e carros não são exatamente coisas que combinam. Né? E que você não vai resolver os problemas de mobilidade das cidades construindo grandes viadutos, grandes vias. Às vezes vai, né, em algumas situações, mas na maior parte das vezes não. E são muito degradantes, eles degradam muito a vida urbana. Pensa no que era a Praça 15 com a perimetral. Pensa o que era ali aquela via
na área portuária, né? Porque a gente esquece, a gente acha sempre que era aquele boulevard, não, era uma coisa horrorosa, era o ponto mais degradado da cidade do Rio. A própria Praça Mauá, né? Era um lugar muito degradado. Então, eu acho que a gente conseguiu requalificar isso. E aí, desculpa se eu me estender demais aqui, você me interrompe. Eu estou gostando de ouvir, aprender. E tem um esforço, assim, eu digo que é o seguinte, o que é a história da urbanização do Rio? Né? Você vai a partir daqui do centro, né, caminhando em direção à Zona Sul, e principalmente no início em direção à Zona Norte, você vai expandindo as fronteiras da cidade. Quando você olha esse crescimento pela Zona Sul, você vai vendo que a cidade é uma espécie de fuga de si mesma. Né? Copacabana era vendida no início do século XX, né, como vendia com a Barra da Tijuca, né, em determinado momento. E aí você vai expandindo o território da cidade, fugindo dos problemas que acontecem. Isso vai gerando um problema gravíssimo, que é o seguinte: você aumenta o custo da cidade, você precisa de mais asfalto, mais polícia, mais iluminação pública, mais gari, mais tudo. Né? A cidade fica mais cara. Fora o tempo de deslocamento das pessoas. Quando o charme de uma cidade está na concentração das pessoas, está em utilizar aquelas áreas que já dispõem de infraestrutura. Para que você tem um centro tão qualificado como o do Rio, que tem aeroporto, que tem barcas, que tem VLT, que tem metrô, que tem trem, que está chegando o BRT, que tem hospital, que tem escola? Para que a gente vai expandir mais em direção ao oeste? Então, quando a gente fez o Porto Maravilha, né, e aí, claro, aquele túnel e a demolição da perimetral... Aqueles museus, aquelas suas coisas chamam mais atenção, mas, na verdade, ali era uma tentativa de dar um cavalo de pau na lógica de expansão urbana do Rio. Para que vamos crescer mais para o oeste? Né? Para que a gente vai ocupar áreas ainda mais longínquas? Né? Então, o ideal é que você concentre a ocupação em áreas da cidade que tem essa infraestrutura, e essa infraestrutura está colocada. Né? Então, o centro pode cumprir esse papel, e é muito legal, porque o brasileiro tem aquela angústia. Né? Não, o Porto passou ali, sei lá, 8 anos que a gente começou o projeto, não deu certo. Como não deu certo? É porque brasileiro adora ir para o Porto Madeiro, na Argentina, que é muito legal. Lá deu certo. Não, mas ali foi 30 anos. Essas revitalizações de zona urbana, de área degradada, demoram muito tempo. Então, assim, o Porto, a gente fez aquelas obras todas sem dinheiro público, né, só com dinheiro privado, em 6 anos, o que é um recorde absoluto. Ali tem 9 quilômetros de túnel debaixo da Baía de Guanabara. E o Cais do Valongo. Sim, aí fora as descobertas históricas, né, aquele percurso que a gente chama de Pequena África, né, que se resgata a história da chegada do negro no Brasil, lembrar a escravidão, debater esse tema, trazer esse assunto. E agora, Hilde, nesses últimos 2 anos, você tem 6.000 lançamentos de apartamentos, né, que já foram vendidos no centro ali na região do Porto. Então, é um processo. Com a pandemia também veio contribuir para a ocupação do centro, porque as pessoas passaram a operar em casa, com escritórios em casa. Você, na verdade, tem um processo, né? Quer dizer, o Rio, vamos aqui. Eu digo usar o centro como residência. Isso, é o caminho. Porque ele deixou de ser usado tanto como escritório. Mas aí isso esvaziou muito o centro. O que acontece? Né? Assim, o Rio foi epicentro de todas as crises brasileiras dessa década. Né? A crise política foi mais grave aqui. Olha que foi grave no Brasil todo. Né? A crise econômica bateu mais aqui, a crise ética bateu mais aqui, os escândalos maiores, né, se desenvolveram a partir ou aqui no Rio de Janeiro. Então, isso, obviamente, o centro perdeu importância, significado, você teve um êxodo de empresas, e somado a isso veio a pandemia. Aí você tem um Crivella pelo meio, desculpa falar assim, mas é uma tragédia, e você tem a pandemia. Né? E a pandemia, ela, óbvio, com esse fenômeno, né, de home office e as pessoas querendo se deslocar menos, acaba degradando muito centro. Então, há um esforço nosso nesse momento, com esse programa Rever Centro, de trazer as pessoas de volta para o centro da cidade. Porque ali está a infraestrutura, ali está a não necessidade de carro. Você pega um VLT. O Francis, meu marido, que trabalha na cidade, eventualmente, é VLT, vai de VLT, volta de VLT. Maravilha. E é bom que eu também sou das antigas, assim, a gente ainda chama o centro de cidade, né? Vou para a cidade, né? Hoje em dia, Tom Arnaldo só chama de centro, viu, Hilde?
Eu tinha mania de falar isso assim. Eu me lembro, meu pai trabalhava ali no Assembleia 10, na Rua da Assembleia, e ele sempre, sei lá, às vezes eu de férias, eu ia passar o dia para trabalhar com ele, tinha aquela coisa, criança chateando em casa, acho que minha mãe mandava ir passar o dia com ele, e eu dizia, vou para o centro, vou para a cidade hoje. Vou para a cidade, vou para a cidade. É isso aí. Mas, Eduardo, a gente não pode deixar de falar do tema que hoje e esta semana impactou o Brasil inteiro, que foi o assassinato das crianças numa creche lá em Blumenau. Na semana passada, o assassinato de uma professora por uma criança. Como isso certamente mobiliza todos os gestores do país, né? Todos os prefeitos, governadores, o presidente da República, os ministros. Como você está preparando as escolas municipais do Rio de Janeiro para enfrentar esse problema? Já há ações, já há estudos, já há um projeto? Assim, eu vou voltar um pouco no tempo. Né? Em 2011, acho que foi isso, você me perguntar assim, qual foi o dia mais triste, mais difícil nesse tempo todo de prefeito do Rio? Foi o dia que aconteceu aquela morte de crianças em Realengo, né? Quando um sujeito invadiu armado a escola e saiu matando as crianças. Vai fazer agora completar acho que 12 anos. E já nesse mandato, ano passado... Um ex-aluno também, né? Era um ex-aluno da escola. Era um jovem. E já nesse mandato, teve um episódio no ano passado de um rapaz, de um menino, de 13, 14 anos, que também entrou com uma faca e começou a querer esfaquear, graças a Deus, as pessoas, os outros garotos maiores conseguiram segurar a criança e acabou não causando ferimento mais grave em ninguém. Por que eu estou contando isso? Em ambos os casos, né, no caso lá de Realengo, assim, se eu tivesse botado, se a gente tivesse ali um segurança na porta da escola, ele não tinha evitado aquilo. Né? Se, nesse caso da Ilha do Governador, é a mesma coisa, era uma criança que entrou com a faca escondida, né? Você não vai revistar todas as crianças todo dia e tal. Eu acho que tem uma questão mais profunda, não estou dizendo, a gente tem ronda escolar com a Guarda Municipal, né? A gente busca treinar professores para isso, mas não me parece que a solução é isso. Só vamos aqui botar agora um policial armado. Esse episódio, essa tragédia em Blumenau, que é de dar arrepio na espinha, né? É uma coisa tão chocante, né? Quando você imagina crianças numa creche, com machado, sei lá, uma enxada. Né? Você vê o centro, ele está ali, ele pula um muro. Né? Era uma escola particular, uma creche particular, parece que de qualidade e tal. Eu acho que a gente tem uma discussão aí. Né? Hoje, no momento que aconteceu, eu até levantei a discussão e disse o seguinte: será que a cobertura da mídia, alimentando a história, divulgando demais o agressor, mostrando foto, não está equivocada? Nos Estados Unidos existe essa discussão, e que virou uma discussão parecida com a do suicídio. Né, que é um pouco aquele negócio, não divulguemos, né, não alimentemos, não estimule isso. Me parece que há um estímulo excessivo. Uma outra coisa, aí eu vi... Agora, o Estadão e a Globo News também evitaram, e o Globo também. Agora, isso foi a primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Na verdade, a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela disse, eu vou tratar do tema, mas eu não trato do bandido, eu não vou dar a esse sujeito a visibilidade que ele desejava. Né? E tem uma coisa, eu vou te contar uma história que eu ouvi desse menino de 13, 14 anos, na Ilha do Governador. Eu conversei com ele depois do episódio e eu perguntei, falei, por que você fez isso, né, com seus amigos, com seus colegas? Ele falou, não, eu recebi uma ordem. Eu falei, mas recebeu uma ordem de quem? Não, pelo celular. Mas eu de quem era? Não, aí falou o nome de um aplicativo, um jogo, não sei, não me lembro qual era. E hoje, nessa história de Blumenau, a gente ouviu uma coisa parecida. Parece que o sujeito estava também num grupo, nesse chat e tal, e disse que recebeu também uma ordem. Assim, eu acho que a gente tem uma discussão mais profunda aí. Né? De que maneira que a mídia cobre isso? Né? Que valores são esses que a gente está? Como é que a gente controla esses ambientes virtuais? Não é simples. Estou dizendo,
né? Não quero censura para nada, não, mas eu acho que essa discussão do... Por que não bota aquele, como é que chama aquele negócio para, né, detetor de metais em todas as escolas? Por que não põe um sujeito armado em todas as escolas? Quem disse que esse sujeito armado amanhã não vai ser o que vai nas 1.700 escolas com 700 mil crianças da Prefeitura do Rio cometer um ato brutal desse, né? Então, é uma situação que ela não tem uma resposta concreta, né, que países, especialmente Estados Unidos, né, e aí é uma discussão no próprio Estados Unidos, né, quer dizer, essa facilidade das pessoas e das crianças adquirirem armas, né? Mas você vê, nesse caso, o sujeito não estava armado, ele estava de enxada, sei lá. De machado. De machado. Então... É uma arma. É uma arma, mas não estava armado, né, com arma de fogo. É. Né, não estava com arma de fogo. Né? Supostamente, se ele comprar uma enxada não é um problema. E no lugar que vão proibir venda de enxada. Né? Então, eu acho que tem uma discussão mesmo do modelo que a gente vive, né, de o que está acontecendo com essas pessoas, dessa coisa do mundo virtual. Da influência que elas estão recebendo. Que tipo, assim, eu vi isso ao conversar com esse menino. Né? Aliás, eu queria te dizer, eu conheci a mãe dele e o padrasto. Assim, parecia uma família bem estruturada, né? Com a mãe muito presente, trabalhava, tal, enfim, as dificuldades de qualquer mulher que, né, acaba, essa mulher que é pai, que é mãe, que trabalha fora, tal, e que tem que cuidar do filho, mas parece que uma avó, me pareceu uma família estruturada, né? Mas ele mergulhou naquele mundo, já estava sendo atendido por psicólogos da prefeitura, né? A própria diretora já tinha tinha reportado ele. Então, assim, é uma discussão difícil, não é um tema que tem uma resposta pronta, a gente toma medidas, discute o tema. O governador Cláudio Castro teve uma iniciativa interessante com o acontecimento de 2 ou 3 semanas atrás. Ele criou um sistema de botão de pânico para chamar a polícia, né, para agilizar isso, mas são desafios da sociedade e do mundo que a gente vive. É arrepiante. Assim, minha sensação vendo esse negócio de Blumenau é se eu tivesse um filho na escola, numa creche, eu teria saído do meu trabalho da prefeitura, ia pegar meu filho na creche e ficar abraçado o tempo todo. É que foi o que eu fiz naquela história de Realengo, né? Eu, sei lá, quando acabei ali... A gente transfere, né? A gente assume. Hoje tinha lá, na história de Blumenau, tinha um pai, né, que contou o filho dele brincando de coelhinho, e o nome do menino era Bernardo, que é o nome do meu filho. Então, assim, são situações muito, muito assustadoras, é um tema muito difícil, que mexe com todos nós, a gente projeta isso para os nossos filhos, é uma situação delicada. Agora, Eduardo, a educação no Rio de Janeiro tem lhe trazido muitas preocupações, né? Os professores reclamam que não são em número suficiente, as diretoras de escolas também reclamam que não tem professores, os alunos reclamam. Uma deputada, essa semana, fez um pronunciamento dizendo que não há um levantamento preciso do número de professores que são necessários. Eu queria que, aproveitando esse momento, também você colocasse a sua preocupação e as soluções e fizesse um aceno para essas pessoas que estão intranquilas em relação à educação nas escolas municipais do Rio. Vamos lá, primeiro, né? A educação municipal é excepcional. Tá? É uma coisa tão estruturada que ela supera e resiste até um Crivella como prefeito. Certo. Esse é o ponto que eu queria dizer. Né? Você tem quadros qualificados, né? Enfim, independente do prefeito que lá tiver, a educação ela anda bem. O que paga-se aqui na cidade do Rio de Janeiro o maior salário de todo o Brasil, essa coisa, o governo federal aumentou o piso, a gente está anos-luz na frente do piso. Nós temos um salário que é 40% maior do que o de São Paulo, 30% depois de um aumento que eles fizeram agora, maior do que o de São Paulo. E a gente fez uma estruturação em 2013, foi quando eu dei esses aumentos, eu era prefeito, que a gente tomou uma decisão que era o seguinte: nós queremos aumentar o número de professor 40 horas. O que é o professor 40 horas? É o que fica a semana inteira dedicado a uma turma, a uma escola. Você tinha professor de 16 horas, você dava 2 aulas numa escola, daqui a pouco ele quicava para outra. Professor de 22 horas e meia. Então a gente organizou isso
Então, hoje você tem o maior número de horas disponíveis para os alunos que você tinha no passado. O que aconteceu é que, primeiro, você teve 20 pandemia, que foi um dos grandes erros, na minha opinião, do Brasil, e aí a gente como sociedade, claro que a gente tinha lá o tal do Bolsonaro, enfim, para confundir, para bagunçar a história, mas você tinha esse erro de fechar as escolas. As escolas tinham que ter sido a última coisa a fechar e a primeira a abrir. Né? A gente não priorizou isso de maneira adequada, porque quem tem condições, como eu tenho, o Bernardo e a Isabela, ficaram em casa lá no Wi-Fi, não sei quantos gigas, né, tendo aula, porque a escola dava. A maioria das crianças pobres não teve isso, a escola pública não teve isso. Você tem um déficit de aprendizagem. E você tem a introdução de uma coisa chamada o tal do 1/3 de planejamento. Essas 40 horas, eu só posso usar 26 horas e meia, né, que o professor tem. Então, você tem alguns problemas de realocação de professores, né, são problemas pontuais, que a gente já está aí no caminho de resolver. Né, e a gente tem ali um secretário muito competente, que é o Renan Ferreirinha, né, que é um jovem que vem da escola pública de São Gonçalo, que é campeão da Olimpíada da Matemática, que com isso consegue uma bolsa e vai se formar em Harvard, nos Estados Unidos. Né? E que se elege deputado com 24, 25 anos de idade, e é o secretário de Educação. Então, a gente tem um trabalho ali que a gente confia, acredita, e aí você tem o papel do deputado de oposição, do vereador de oposição, né, contar suas histórias. Não tem, não, os números estão lá. Ela disse, olha, tem um número menor de professor, foi a acusação que essa vereadora fez. Só que você olha, tem um número menor de professor, porque você tem mais professor 40 horas. Ou seja, as horas disponibilizadas para a rede municipal de ensino tem mais horas do que tinha no passado. Então, são ajustes pontuais, e tem que cobrar mesmo, esse é papel da imprensa. Né? O Crivella via dizendo que a Globo me amava, ver aquele Bom Dia Rio, causa até arrepio. Eu chamo de Bom Dia Eduardo Paes, é paulada o dia inteiro. Eu apanho da TV dele e apanho da Globo também, enfim. Mas é cobrança, esse papel da imprensa, entendo. Político que não tiver casca, né, para aguentar a pancada da imprensa, a cobrança, vai fazer outra coisa. Esse é o papel, a sociedade tem que cobrar mesmo. Mas essa semana foi divulgada uma pesquisa da Prefab Future para a Prefeitura do Rio, e você está disparado na frente, de lavada, né? E isso, eu imagino que isso tranquilize, porque você já demonstrou o desejo de concorrer à reeleição. Se eu pudesse, eu ia ser prefeito a vida inteira. Ditadura, era rei do Rio, sei lá, enfim, monarquia da brincadeira, eu sou um democrata e tal. Mas, assim, tirando a brincadeira, eu gostaria mesmo, mas não dá. Enfim, tem eleição. Assim, está muito longe da eleição. Estou na metade do meu mandato. Né? Então, de verdade, a última coisa que eu penso. Mas como é que você reage a uma pesquisa? Eu sempre digo o seguinte: eu nunca me deprimo com pesquisa ruim e também não me animo com pesquisa boa. Agora, você teve 42% favoráveis a você, né, da população, e 47% assim, mais ou menos. Sim, eu estou te falando de verdade, eu não vi essa pesquisa. Né? Eu ouvi falar, tal, eu não presto atenção, até porque está muito. Mas eu vou lhe dar uma boa notícia dessa pesquisa. O Flávio Bolsonaro vem lá no final. Assim. Na campanha. Boa notícia para os cariocas. Na campanha, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu um dia me xingando, disse que em 24 ele ia se vingar de mim na eleição para prefeito. Ele falou que ia te dar o troco. É isso, eu falei: vem ele, porque ele não disputa aqui contra mim. Eu acho que é um debate interessante, entendeu? Né? Enfim. Mas isso está sendo interpretado como se ele fosse dar o aval ao filho. Mas eu acho que ele também vai querer ser prefeito do Rio. Tem coisa melhor. Assim, eu não, de verdade, eu não. O que eu aprendi nesse período como prefeito do Rio? Eu disputei uma reeleição em 2012, ganhei no primeiro turno com 65% dos votos. A população, se você entregar, ela sabe reconhecer. Não é perfeição. Aliás, não esperem de mim perfeição, porque ele não vai acertar em tudo, não vai resolver todos os problemas. Mas eu acho que a população é bem raciocínio. Está melhor do que estava? Está avançando? O cara está trabalhando? Está dedicado? Está levando com coerência as coisas? É isso que as pessoas fazem. Então, assim, se eu melhorar o sistema de transporte, né, se o BRT voltar a funcionar como já funcionou no meu governo passado, né, antes da destruição que o Crivella fez,
se as clínicas da família, se o atendimento no hospital, se a conservação da cidade, a limpeza. Aí depende do público que você está olhando. Quem tem mais dinheiro não precisa nem de hospital, nem de escola, nem de transporte público, né? Fica mais ligado no asfalto, na limpeza, na organização da cidade. Quem precisa, o mais pobre, eu confesso que é para quem eu governo mais, que é quem mais me preocupa, né? Então, esse mais pobre precisa mais desse serviço público. Se a gente tiver com a cidade funcionando, as pessoas fazem a comparação e elas falam, ó, fica mais um tempo aí. E isso não quer dizer que eu não vou deixar de te dar cacete. Eu me lembro, em 2012, eleito, falei, caramba, sou o cara, né? O povo me ama. Fui reeleito em outubro de 2012. Chegou em junho de 2013, né, maio, junho, começaram aquelas passeatas, protestos, um belo dia, 500 mil pessoas da Presidente Vargas na frente da prefeitura xingando até minha 8ª geração para trás. Né? E aí, sabe, essa coisa é muito fluida. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas sabem reconhecer a governante, porque a reeleição é isso. O Bolsonaro foi para casa, com tudo que ele fez, usando máquina, pagando, distribuindo dinheiro, essas loucuras todas, porque foi um mau presidente. Quando você é mau governante, as pessoas mandam você para casa. Quando você é bom governante, as pessoas te reelegem. Então, assim, o que eu faço? Como é que eu me concentro? Primeiro, claro que eu tenho uma experiência hoje que eu não tinha no meu primeiro mandato, né? Então, sabe, eu costumo planejar, eu não fico buscando as respostas imediatas, porque nem sempre elas são as melhores soluções. Você tem problemas estruturais gerados nos últimos anos, e desse Brasil que empobreceu, que piorou. Eu fui eleito prefeito em 2008. Né? 2009, começo de 2008, teve a crise econômica mundial, 2009 o Brasil foi tchum. 2008 você foi eleito prefeito quando você tinha um grande apoio na Zona Oeste, né? Que foi importante. Sim. Na Zona Sul. Não, na Zona Sul eu perdi feio para o Gabeira. Então foi Zona Oeste. Foi a área mais pobre da cidade. E o subúrbio, né? A área mais pobre da cidade, as favelas, enfim, subúrbio, Zona Oeste, fora. E nessa última eleição, quais foram as Aí eu ganhei. Que é um tripé, né? Aí eu ganhei todos. O Crivella era ruim demais, né? Aí até tinha uma página no Facebook chamada Eu Odeio Eduardo Paes, que até ela votou em mim. Então, né, o Crivella despertou esses sentimentos, né? Até quem não gostava de mim passou a gostar naquela eleição. Não que ele fosse antipático. Não, nem acho que ele seja... Assim, eu não personalizo Mas ele não nunca. Conseguiu ser um bom gestor. Não é. E também privilegiando só os seus iguais na religião. Isso tudo. Quando você não tem compreensão, né? Você ser prefeito de uma cidade, você tem que governar para quem vota, quem votou em você e quem não votou. Quem pensa igual a você e quem pensa diferente. Você é prefeito de todo mundo. Agora, como é que foi você dirigir o Rio de Janeiro durante a pandemia, pós-pandemia, com moradores de rua que até hoje estão nas ruas, com a quantidade de ambulantes, querendo organizar essa cidade, quando a sua preocupação social impedia você de tomar medidas bruscas, radicais, como estão tomando agora em São Paulo, porque você não vai arrancar as pessoas da rua e colocar aonde? Como é que você equacionou isso? É uma corda bamba, né? Porque eu estava comparando aqui, no meu primeiro mandato o Brasil estava crescendo. Depois a crise começou, no meu segundo mandato já foi difícil. Mas você tinha pleno emprego, economia bombando, né? O Rio bombando, e agora é uma situação completamente diferente. Então, é uma abordagem diferente. Eu era mais rigoroso com a ordem pública, com a ocupação do espaço público no meu primeiro mandato do que eu sou hoje. O Crivella esculhambou demais a cidade. Então, a gente busca botar ordem, volta e meia tem uma cena ruim que aparece, né, nas redes sociais, a prefeitura tentando, não, olha, você não pode ficar aqui, o sujeito insiste, acaba tendo ali uma briga com o guarda municipal, com o fiscal da prefeitura. Então você tem ali, né, que você tem que ficar num ponto em que você não degrada a cidade, porque também é isso, às vezes você está querendo compensar o sofrimento social, mas você deixa um nível de degradação na cidade que aquela empresa que gera emprego, que paga imposto, vai embora. Né? O comerciante fecha sua loja porque não aguenta tanto camelô na frente dele. Aí você vai entrando num ciclo vicioso que ninguém resolve. Então,
É um jogo mais difícil. A gente buscou já organizar bastante a cidade, aumentou muito a população de rua, né? Não é simples. Eu, desde o meu primeiro mandato, eu tomo cuidado aqui para não entrar no sociologias do combate, no trato, na abordagem da população de rua. Né? Isso já acabou gerando em São Paulo a Cracolândia, está lá, instalou, cresceu de uma maneira tal que hoje é quase impossível lidar com aquela questão. Então a gente tem que oferecer alternativa, mas ao mesmo tempo mostrar que a rua não é uma alternativa. Qual alternativa que você tenha gerado para essa população de rua? A gente tem abrigos, né? E a Secretaria de Assistência Social ela faz o trabalho de acompanhamento. E você está aumentando esse número de abrigos? A gente está aumentando. O que eu busco fazer hoje, né, você identifica, e essa coisa da pandemia, essa diferença, né, você identifica muitas famílias. Então, às vezes, a parte dessa população que está na rua hoje, ela não é fruto de uma desestruturação pessoal muito grande. Né? Em tempos normais, o sujeito que vai para a rua tem ali, obviamente, um drama pessoal, muitas vezes uma conexão direta com o uso de drogas, né? Enfim, são dramas muito, muito fortes. Por isso, não é uma política pública que você faça em escala, né? Você tem que olhar para o drama daquele indivíduo e tratar do drama daquele indivíduo. Mas a coisa da droga é muito forte. No caso, a pandemia, o desemprego, a crise econômica trouxe pessoas que simplesmente chegou o momento, não tem mais casa, não tem mais isso, eu vou com a minha família para lá. Então, essa abordagem a essas pessoas acaba sendo mais fácil. As pessoas estão mais abertas para que você encontre uma alternativa. Abertas para serem ajudadas. O sujeito com a droga, né, é muito difícil, né, porque ele não quer ser ajudado, ele não quer ser abrigado, ele rejeita. É óbvio, né, o abrigo não é uma prisão, né, a pessoa entra livremente e vai se quer. Mas ele gera restrições, não é, às vezes, o melhor ambiente. Então, a gente faz um trabalho, a gente busca políticas compensatórias, né, que foi uma loucura. Quer dizer, quando você volta com Bolsa Família agora, você volta com uma política pública que faz sentido. Você distribui o recurso, mas dizendo, eu quero pegar o mais pobre, aquela mãe solteira que tem mais filhos, ela recebe mais, se o filho vai à escola, ela recebe mais ainda. É esse tipo de política que a gente precisa no Brasil. Hilde, esse é um contraste muito grande. Em 2011, 2012, não tinha mais criança nos sinais do Rio de Janeiro. Aliás, pelo Brasil, mas eu vou ficar aqui com a minha cidade. Não tinha. Aquela cena que, para a gente, que é carioca brasileiro, era uma cena normal, na minha juventude, no início da minha fase adulta. Do pivete na rua? Não, é coisa do menino, vendendo no sinal. Isso voltou. Isso tinha acabado. Então, assim, aí tem um problema do Brasil, e para não parecer aqui que eu estou só politizando, querendo jogar a culpa tudo do Bolsonaro, né? Mas você pega ali a partir de 14, ainda com a presidente Dilma, né? Depois com o presidente Michel Temer, depois com o Bolsonaro, né? Você tem uma economia, você vê, em 14 e 15 o PIB caiu 7,5 pontos. Perdão, em 15 e 16. Em 17, 18, 19 cresceu 1 ponto. Em 20 vê a pandemia cai, que eu não sei nem para onde. Então, assim, como é que um país já tão desigual, já tão cheio de problemas, aguenta 10 anos de crise econômica? Estou nem falando das maluquices políticas, mas de crise econômica. Né? E aí, cá entre nós, com um governo pouquíssimo sensível para o drama de quem mais precisa. Né? Enfim, dialogando e olhando, né, para os setores mais médios da sociedade. Estou dizendo que tem que olhar, está aqui falando do sujeito que não passou fome, né, não teve dificuldade da vida, sempre tive condições, meus pais, graças a Deus, conseguiram me dar as melhores condições, mas é isso, você tem que olhar. Eu vou usar uma expressão que o Lula me ensinou lá atrás, quando eu comecei meu governo. Ele falou, Eduardo, quem tem mais de um filho vai entender o que eu estou dizendo. Governar é igual você ter mais de um filho. Né? Você ama seus filhos igual, mas sempre tem um filho que é mais tímido, vai pior na escola, tem mais dificuldade de relacionamento. O que você faz? Você dá mais atenção para esse filho. Não é que você ame mais ele, você ama os dois igual, os três igual, mas tem um filho que precisa mais da tua atenção. No caso de governar, você tem que dar mais atenção para quem mais precisa. Né? Então, assim, esse descuido, né, medidas, posso aqui ferir ouvidos mais liberar, medidas como teto de gastos. Então, aqui é uma pessoa que acredita no livre mercado, é capitalista, sei lá, entende que as concessões em várias áreas são positivas. Eu não sou aqui, né, mas, sabe, como é que você dá um teto para
A pobreza aumenta. Ficar 20 anos sem poder investir. E a pobreza aumenta, no momento que a pobreza aumentou. Né? Que loucura é essa? A pobreza está aumentando, você vai ficar com o mesmo gasto em educação e saúde? Né? Quando você precisa... E infraestrutura? A classe média baixa, sei lá, que tinha seu planinho de saúde, deixou de ter, ela vai para a clínica da família. A mãe que pagava uma creche particular para o seu filho, deixou de ter, ela vai para a creche pública. Então, sabe, assim, parece óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas é uma combinação que precisa ser feita, a gente precisa crescer, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa distribuir, olhar para essas pessoas que mais precisam. Acho que esse esforço é fundamental. Esse é o seu lado Lula. É o que me encanta, é uma das coisas que me encanta no Lula. Você ter recebido o Lula sempre quando ele vem aqui. Sempre que ele vem, com o maior prazer. Um ótimo anfitrião, sempre ao lado dele. Mas vocês estão tendo uma diferença no que se refere ao aeroporto do Galeão. Não, eu e Lula não. Você quer o Lula está comigo. É o Márcio França. Eu já falei que vamos acreditar que ele não vou ser malvado aqui com o Márcio, que ele tem me dado muita atenção. Mas como é que você vê? Qual é a sua solução para os aeroportos? Porque você tem um aeroporto maravilhoso como o do Galeão desativado, Assim, eu digo aqui ser. Aí eu vou atacar. Português, aí eu vou para claro, português, claro. O Bolsonaro não fez porcaria nenhuma pelo Rio. Nada. Eu desafiava na campanha, eu falava, não ia votar nele de jeito nenhum, mas dizia, se me provarem alguma coisa que ele fez pelo Rio, eu voto nesse Bolsonaro. Não ia votar de jeito nenhum, porque eu sabia que não iam provar. E assim foi, e ninguém conseguiu me dizer uma coisa que ele fez. O Galeão é o caso mais explícito, mais visível desse desprezo pelo Rio de Janeiro. Eles fizeram uma concentração maluca de voos do Santos Dumont, forçaram todas as barras do mundo para o Galeão se viabilizar, para a tal da Changi, que é a operadora de Singapura, que opera os melhores aeroportos do mundo, né? Sair de lá e transformaram. Por que o aeroporto, para ser internacional, precisa? Ele precisa de voo doméstico. E de voos internacionais? Não, olha só, para ser internacional, ele tem que ser doméstico, ele tem que ter muito voo doméstico. Por quê? Porque o voo internacional ele vai aonde tem conexão. Então, o Rio já é um destino atraente, o aeroporto já é ótimo, mas precisa ter um conectão. O sujeito vem, sei lá, de Londres, até vou para Londres trem, mas vamos lá, vem de Nova York, nós estamos sem voo para Nova York, e ele quer se conectar aqui. Ele vai para São Paulo, ele vai para Pernambuco, ele vai para Bahia, sei lá para onde ele vai. Mas tem que ter um hub. E o que fizeram? Concentraram os voos domésticos no Santos Dumont, que voltou a aparecer uma rodoviária das antigas, nem a nova rodoviária do Rio, não, aquela que era antigamente, lotado, e se concentrou ali. Mas o que está me apavorando agora? Agora eu vou criar polêmica. Essa concessão foi feita no governo do PT, na Dilma. Né? A concessão de Guarulhos, a concessão do Galeão. Você diz a concessão do Galeão ou do Galeão? Do Galeão, de Guarulhos, todos os grandes aeroportos. Foi feito pela Dilma, governo do PT. E o que eu estou sentindo agora? E aí eu já disse para o Márcio, caiu, eu vou para a briga. Né? O Santos Dumont virou o único aeroporto tocado pela Infraero. 90% da estatal Infraero, das receitas da estatal, são bancadas pelo Santos Dumont. E eu percebo uma má vontade da corporação, Infraero, barra ANAC, barra Estado brasileiro, querendo, doido para tirar os caras de Singapura daqui, para ver se a Infraero também assume o Galeão e a receita está garantida. E o Rio vai se ferrar nessa história, porque não tem jeito. Né? Isso foi debatido no Brasil, estou dizendo, o governo, mais até a esquerda do PT, com a Dilma, que eu acho que foi mais à esquerda do que foi o próprio governo do Lula, concedeu esse aeroporto. Por quê? Porque é uma competição. Né? Então, lá em Guarulhos, né, lá em Confins, lá em Brasília, tem operadores internacionais que estão em cima das operadoras, em cima das companhias aéreas, trazem, e atraem para esse jogo, que é um jogo de mercado. Quando a gente concentra tudo no Santos Dumont, a gente vazia o Galeão. Então, esse é um tema. Eu conversei essa semana com o ministro Márcio França. Né? Ontem eu conversei com o ministro Márcio França. Ele me ligou, foi muito gentil. Aliás, ele é muito gentil. Eu disse para ele, você não vai dar de paulista, aqui que tu é paulista, eu estou de olho em você. Já chega o Tarcísio. Eu nem posso falar isso, porque o Tarcísio foi muito educado comigo, muito gentil, mas o ministro, né, ele não resolveu. Nós estamos em casa. Eu tenho em casa, isso aí tudo que é lugar. Mas aí, enfim, eu não posso ficar aqui falando mal dele e tal. O Kassab disse que eu não posso falar mal do Tarcísio, mas ele é um sujeito muito gentil. Até eu não o conhecia bem, é uma pessoa muito, muito gentil, muito educado. Então, assim, eu disse, Márcio, ele me ligou ontem, eu conversei um pouco isso. Nós marcamos uma reunião no dia 25 em Brasília,
né? Eu vou levar, disse que o governador Cláudio Castro vai comigo, liguei para o governador fechou na hora, vamos juntos lá. Precisa tomar uma decisão, porque está ficando moribundo o Galeão. Mas, Eduardo, você também leva em conta. E o Lula está do meu lado, tá? Ah, que bom. Esse é o ponto. Você também leva em conta que a ausência de voos internacionais começando ou terminando no Mas, Rio de Hilde, Janeiro... preste atenção, a ausência de voos internacionais é porque acabou a conexão. O voo internacional quer vir para o Rio, mas como ele não tem conexão no Rio, hoje, vou te dar um número, 60% dos passageiros que vêm dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro vêm pelo aeroporto de Guarulhos. Porque em Guarulhos tem conexão. Aí ele vem em Brasília tem conexão. Aí ele vem para o Galeão. Presta atenção, o voo internacional ele só pousa no Galeão. O que eu chamo de conexão? É você chegou a um hub de transporte. Né? Por que o sujeito vai? Você vai para a Europa. Você vai via Londres, via Paris, via Frankfurt, Munique, sei lá, você vai para um grande hub. E mesmo que você não vá nem para Londres, nem para Paris, nem para Munique, nem para Frankfurt, você vai para outro lugar, ali você faz a conexão. E o Brasil é uma Europa, muito maior. Então, assim, o aeroporto de Guarulhos, você chega naquele aeroporto, muda de terminal e vai para Porto Velho, vai para, sei lá, vai para Florianópolis, vai para Porto Alegre, vai para todo lugar do Brasil. Quando a gente pegou todos os nossos voos domésticos e levou para o Santos Dumont, a gente perdeu essa capacidade de conectar e o voo internacional não vem. Por isso é que Brasília está com mais movimento que a gente, que virou mais hub do que a gente. Então, assim, isso começa, não estou dizendo que esse é o único problema, tá? Tem outros problemas, o buraco é muito mais embaixo. Mas o maior problema nosso hoje, a solução mais fácil, e é isso que eu tenho cobrado do presidente Lula, ainda não cobrei dele, não. Já conversei quando ele esteve aqui no negócio do Teatro Municipal, no Museu Nacional. Eu falei para ele, vou dar uma durinha no maço, você tem que cobrar dele. Porque é uma medida simples. O Santos Dumont está acima da sua capacidade. Pega o que está acima da capacidade e transfere para o Galeão. Por que todos os voos domésticos agora têm que ser no Santos Dumont? Então é dessa maneira que a gente vai consertar o Galeão. Aí tem problemas da outorga. Enfim, e quem são os seus aliados nesse ponto de vista? Eu acho que muita gente. Eu acho que aí é a sociedade carioca como um todo. O governador, a gente tem trabalhado junto nisso. Não fomos bem-sucedidos no governo Bolsonaro, mas trabalhamos juntos nisso. A Firjan está junto, a Associação Comercial, a FEComércio, o Embratur está nisso, enfim, o Marcelo Freixo tem ajudado nisso. A gente fez uma... Primeiro sábado do governo Lula, o Márcio França veio aqui. Eu falei, Lula, o presente você tem que me dar, bota o Márcio França aqui, que foi uma maldade que o Bolsonaro fez com ele. Eu ainda não entrei nesse jogo baixo com Lula. Porque, primeiro, assim, o sujeito está no começo do governo. Né? Pegou um país em frangalhos, né? Com tentativas de golpe, essas loucuras todas que a gente viu. Então, é aquela história. Eu falei, eu quero encontrar com o Lula daqui a um tempo, quando ele já tiver com saudade de mim, com a carteira cheia de dinheiro para poder passar recurso para o Rio. Nesse momento, a gente vai tentando resolver com o ministro, tal, mas em algum momento a gente vai fazer uma pressão política. O presidente Lula, eu tenho certeza que vai dar um burro na mesa. Assim, tem uma coisa, isso é uma coisa que eu usei muito no segundo turno da eleição, quando eu pedi voto para o Lula, eu disse que é o seguinte, o Lula não só gosta do Rio, não, porque gostar todo mundo gosta. Ele entende a importância desse lugar para o Brasil. Ele sabe que se o Rio vai mal, o Brasil vai mal. Ele sabe que a imagem do Brasil no exterior é o Rio de Janeiro. São Paulo é grande pra caramba, é grana pra caramba, é um espetáculo, adoro São Paulo, tudo ótimo, maravilhoso, não fico nessa besteirada de... Rivalidade. Rivalidade. Eu já falei mal de Maricá, não posso ficar falando mal de São Paulo também, senão eu estou ferrado. Né? Então tem que ficar bem na foto aqui, mas de verdade. Mas a questão é o seguinte, a imagem do Brasil no exterior é o Rio. O Rio é desejado. Tanto que a The Economist, a revista mais prestigiosa do mundo, tal, quando o Brasil estava subindo, né, indo bem pra caramba, era o Cristo Redentor decolando. Depois das nossas crises, todo o Cristo Redentor indo para a lama, para o buraco. É porque a imagem do Brasil é o Rio de Janeiro. Agora vamos mudar de morro. Vamos sair do morro do Corcovado e vamos para o morro do Pão de Açúcar. Há essa grande... No momento, no Rio de Janeiro, essa discussão, essa polêmica das tirolesas. E tirolesas. E há abaixos-assinados que correm
Qual é a sua posição em relação às tirolesas? Porque Eu sou totalmente a a favor. favor? Então, defenda o seu ponto de vista. Eu falo do ponto de vista de que você tem um negócio ali que é uma. Aliás, aquele negócio do pão de açúcar. Se ele melhorasse aquela ocupação, é um cheio de puxadinho, quem está fazendo crítica que não vai muito tempo ao pão de açúcar. É um tanto de puxadinho. Tem uma porcaria de um. Mas são os Você sabe mesmos, que tem- são os mesmos gestores. Não, eu sei, calma. Então, estou dizendo que tem que melhorar. Ah. Você sabe que alguns daqueles cabos, daqueles milhões de cabos que tem ali, é cano de esgoto? Tem cabo ali que a gente olha, Acha que é. acha que é cabo para carregar bondinho. Vê como é que tem mais cabo que bondinho. Tem um outro cabo ali que é só para carregar lixo, que é o bicho mais feio que sobe ali. É uma besteira. A tirolesa é um cabo que vai criar mais uma atração. Os caras estão melhorando o Pão de Açúcar, é uma turma nova, pensando de maneira mais integrada, qualificando uma atração da nossa cidade. E o arquiteto é muito bom. Imagina, o Índio da Costa não tem menor dano à natureza. Estão batendo, quebrando a pedra. E os alpinistas não quebram a pedra? Eu fico lá fiscalizando onde é que está fazendo o buraco. Acho que os alpinistas estão fazendo muito certo fazer esse alpinismo. Mas vai depender da frequência, do sucesso do projeto, aí vai. Mas você tem um limite. E aí o Pão de Açúcar vive cheio, um bondinho passando ali com gente para tudo que é lado. Tem festa, noite cariocas, voltou, graças a Deus, que aliás é uma noite excepcional, linda e tal. Então, assim, Sabe qual é o problema, Wilde? É que as coisas começam com uma narrativa errada. É uma desgraça. Assim, eu me lembro do Porto Maravilha, derrubar a perimetral. No dia que a gente fez a implosão, Wilde, 90% dos cariocas eram contra. Minha mãe me ligou na noite e falou: meu filho, o povo está te odiando com esse negócio, vai mesmo explodir essa história e tal. E tá ali, sabe? Olha como é que ficou. É que as pessoas, vai isso, vai aquilo, elas não entendem. E aí se cria uma falsa. Eu encontrei com uma senhora outro dia que disse assim: você tem que pedir essa tirolesa. Vão destruir todas as árvores do Pão de Açúcar. Que árvore? Não tem árvore nenhuma que está sendo destruída. Estão botando mais um cabo, tem uns 30 cabos lá, sendo alguns de esgoto. Né? Porque o esgoto do Pão de Açúcar, para quem não sabe, tem informação agora, o esgoto do Pão de Açúcar não é enfiado da pedra lá embaixo, tem um cano que vai até lá embaixo e sai ali na urca, não. Ele vem junto com o cabo do bondinho. Quer dizer que quando a gente sobe no bondinho, o esgoto está descendo. Pelo outro cano. Isso aí, é mais ou menos isso. Se cruza. você foi lá em cima, viu aquele gringo grandão, entrou lá, ele foi ao banheiro lá, e você está subindo, encontrou, ele está passando pelo negócio dele, não tem jeito. A vida como ela é. Então tem um drama, tem um exagero nesse negócio. Mas isso aí também denota a preocupação da comunidade aguerrida, que é aquela comunidade da Urca, da linda Urca. Meu sonho de consumo, posso falar? Meu sonho de consumo é morar na Urca. Se eu puder, é o bairro mais preservado. Eu tive, quando eu era deputado federal, o meu escritório político era na Urca, Avenida Pasteur 300, acho que é uma casinha que tinha ali, eu alugava. Você tem uma verba em Brasília que se permite alugar um escritório na sua base eleitoral. Eu amava aquele negócio, amava. Eu ficava sonhando um dia poder ter um apartamento ali na Urca, aquele quadrado, aquelas praças. Enfim, tem coisas ali lindas, mas não vai atrapalhar a Urca. Né? Não vai dar dano nenhum para a Urca. Então, fale aqui para a população da Urca. Comemorem, povo carioca, especialmente povo da Urca, a tal da tirolesa não vai fazer mal a ninguém, não vai tirar a privacidade de ninguém, até porque o sujeito desce aquele negócio de olho fechado. Quando ele está no bondinho, é que ele está olhando lá para baixo. Então, agora tem uma outra. Eu só digo, eu não vou andar nessa tirolesa nem por um decreto, nem muito bem pago. Não, eu também tenho medo de altura. Tá louco. Isso é coisa de maluco. Eu sou a favor, mas sou absolutamente contra. Mas tem uma outra questão que está criando muita dúvida, que é o Jardim de Alá. Foi aberta uma concorrência e o projeto que está sendo mais comentado, ele traz um shopping center, traz lojas, restaurantes, e tem uma frase capciosa que eu achei interessante, que eles vão permitir todo mundo de... claro, se vai ter comércio aí, não pode impedir as pessoas de entrarem. Ali é um misto de... Assim, o Jardim de Alá tá bom? É uma porcaria. Alguém frequenta o Jardim de Alá? Ninguém frequenta o Jardim de Alá. Você tem lá uma área que tem uma pessoa que leva os cachorros. Não tô nem... foi a obra do metrô. Não, há muito tempo não frequenta. Então, o que a gente está fazendo ali é uma concessão. Aliás, assinamos essa semana a primeira concessão de parque público, a Catacumba. 35 anos, não é isso? É isso. E a Catacumba é o seguinte, continua público, de graça. Agora, o privado, para manter o parque, explora alguns serviços lá.
Então, se você quiser fazer arvorismo, andar lá no meio das árvores, você vai lá e vai ter que pagar para fazer aquele arvorismo. O cara explora lá um quiosque de alimentação. Agora, o que vai ser Pô, preservado do Jardim de Alá original, que é lindo, com aqueles o caramanchões? que você nunca sentou na vida. Você já Não, sentou eu alguma vez naquele... passava toda a minha infância lá no Jardim Ai, de Alá. pelo amor de Deus. Ninguém nunca senta em Mas a caramanchão. minha geração passou. Ah, tudo bem, mas tem muitos anos que não É passa. muito azar. É muito tempo que você não vai lá, Yuri. Não vem com essa conversa. Mas não, eu não vou, eu moro Não, aqui. não, Mas enfim, ninguém vai. Eu vou te falar o os que... moradores disseram que vão pagar para. É verdade? Pagar para isso? quê? Para manter o Jardim de Alá. Que eles arcam com isso, tem uma faixa enorme. Nós arcamos. Ah, tá bom. Assim, primeiro, assim, eu respeito, óbvio, a posição dos moradores, né? Mas, assim, você tem... O que é o projeto? Na verdade, você vai ter um grande jardim, né? Ele dá uma elevada, você faz um grande jardim, num trecho dele, aquele trecho maior, você vai botar algumas lojas e restaurantes embaixo. Né? Mas, na verdade, ele vai aumentar a área verde do Jardim de Alá. Quer dizer, que eles vão poder usar aquela área verde, levar as crianças. Vai finalmente usar, porque ninguém usa, entendeu? Então fale isso para as pessoas Não, do Jardim de Alá. Pessoas do Jardim de Alá, acreditem. Igual quando o pessoal dizia que Ipanema, Leblon está com a lente aí, explodia a perimetral, que ia ficar tudo horror, que ia engarrafar tudo, está lá o túnel hoje. Vai ficar muito melhor, daqui a uns anos vocês podem me cobrar. Esse negócio, eu me lembro do negócio do zoológico. Eu fiz a concessão do zoológico no outro governo. Primeira coisa, só de ser prefeito, não me preocupar se o leão está com carne e a girafa não quebrou o pescoço, já é uma benção. O prefeito tem que se preocupar com isso demais. A gente fez a concessão, não sei se você já voltou lá no Bioparque hoje, do Chão Mais Zoológico, ali na Quinta da Boa Vista. É um espetáculo. Os animais estão mais bem tratados. Parece que você está na Disney, claro, menorzinho e tal, mas é um parque incrível. Então, assim, sabe, tem coisas que o setor privado vai levar melhor, outras coisas não. Não me peça. O aquário que você fez. O aquário, exatamente, entendeu? Quer dizer, essas coisas, sabe, elas... Imagina, se a governo, pela lei 8666, para comprar a comida do peixe, é matar o peixe de fome, porque alguém, o Tribunal de Contas, ia dizer para adiar a licitação e o peixe ia morrer lá. Então, assim, a gente faz um esforço, né, e está aqui falando alguém que, por exemplo, encampou o BRT. Eu encampei, o BRT hoje é estatal. Qual o tempo que você dá para o BRT estar 100%? Olha, Transcarioca e Transolímpica já estão 100%. É só perguntar para quem usa. Ônibus novos, estações reformadas, intervalo pequeno, ar-condicionado gelando. Agora vai chegar o inverno, vai todo mundo passar mal de frio no BRT. Transoeste, a gente está fazendo uma grande recuperação dela, né? Corrigindo problemas do meu governo, quando a gente fez a obra, nós erramos ali no piso, ficou de asfalto, aquilo não aguentou, tanto que os outros todos fizemos de concreto, estão botando de concreto, estão melhorando as estações, estão mais para o final do ano, né, que é a Transoeste. E a Trans Brasil a gente começa a abrir agora, e está faltando ficar pronto, estamos a pleno vapor o terminal Gentileza, que é ali em frente à rodoviária. Ele vai chegar o BRT, o VLT vai até lá, e, de um lado, quem quer chegar pela BRT Transbrasil, ele quiser ir para o centro, vai pegar o VLT sem pagar uma nova passagem. Baldeia, faz a baldeação para o VLT. Quem quiser ir para a Zona Sul ou Tijuca, faz a baldeação para os ônibus que levam para a Zona Sul e para Tijuca. E o BRT carregava 550 mil cariocas por dia. Eu ganhei a eleição porque eu fiz o BRT. As pessoas mudou a vida das pessoas. Mudou a vida das pessoas. Só que nada resiste à má gestão. Nada. Né? Então, assim, acabaram com o negócio. Eu deixei, quando eu saí da prefeitura, tinham 350 ônibus, 400 ônibus do BRT. 350, 400. Sabe quantos tinham quando eu voltei? 100. Então, assim, como é que você vai carregar a mesma quantidade de pessoas com um quarto dos ônibus que tinham? Não vai. E velhos, cacarecos, sem ar-condicionado, né? Estações, das 150 estações, tinha 60 destruídas. Né? Então, é óbvio que o sistema deixou de funcionar. Agora, construir é muito difícil, destruir é muito fácil, reconstruir é mais difícil ainda. Então, isso é até os tempos de governo, até você imagina. Eu fiz intervenção, depois fiz encampação, aí virou público. Aí eu vou comprar o ônibus não é igual o carro na concessionária que você vai lá, escolhe o carro que quer e sai andando com ele. Não, você tem que fazer uma licitação, aquela disputa, é caro pra caramba o negócio, organizar as contas para ter o dinheiro para comprar. Aí você vai lá, o sujeito, quando você compra, fecha a licitação, a fábrica vai fabricar ainda. Isso demora tempo.
Né? Então, as coisas, infelizmente, eu adoraria. Tivesse um BRT na prateleira do supermercado, eu ia lá, pegava e vamos embora, bota para funcionar. Olha, Eduardo, a sua entrevista me deixou tão entusiasmada e, ao mesmo tempo, tão confortável por saber que nós estamos muito bem entregues. E você sabe disso. Você sabe disso, porque você é um gestor consagrado, que a população confia na sua sensibilidade, não só de administrador, mas na sua sensibilidade com esta cidade. Você é um prefeito carioca, que abraça o samba, que abraça o carnaval, que abraça o pobre, que usa o chapeuzinho da Portela, e tudo de Também uma sei frequentar os salões chiques. e sabe frequentar muito bem, como foi o nosso saudoso Marcos Tamoio, que foi um grande prefeito na década de 70 e que estava sempre nos salões, recebia Príncipe Charles e Faradiba. E você é uma pessoa que tem esse mesmo padrão de estatura, de frequentar todos os níveis sociais com a mesma desenvoltura, com a mesma simpatia, com a mesma vontade. Isso é importante para estabelecer relações na cidade e para o Rio de Janeiro voltar a ser o que já foi. E se não for agora com você, Eduardo, não será nunca mais. Eu li ontem, e queria encerrar com isso, mas como você vai rebater isso, uma outra pesquisa, uma avaliação do Instituto Rio 21, em parceria com o Diário do Rio, que conclui que mais da metade dos entrevistados querem deixar o Rio de Janeiro. Você soube disso? Nem ouviu falar. Nada. Olha só, primeiro, obrigado pelas suas palavras. Essa sensibilidade que eu tenho com o Rio chama-se amor. Eu nasci aqui, enfim, nasci, de novo, de uma família de classe média alta, no Jardim Botânico, estudei em bons colégios, me formei em Direito na PUC, né? Aqui eu conheci a minha mulher, a Cris. Foi dar aulas em Harvard. Fui dar em Columbia, nos Estados Unidos, e fiquei trabalhando no BID. Né? Então, me dediquei, né? Aqui eu conheci minha mulher, aqui nasceu o Bernardo, aqui nasceu a Isabela. A Bernardo já está com 18 anos, está morando na China agora, está fazendo um internship lá. A Isabela está com 17 anos. Enfim, eu acho esse lugar fantástico. Né? Eu não concordo com essa coisa. O Rio está no Rio, tá. Rio é um lugar muito interessante, é um lugar muito legal que as pessoas desejam mesmo. A gente passou por um baixo astral no Brasil, muito tempo de notícia ruim, sem líder político. Né? A gente ficou muito tempo sem líder político, não estou só falando do Bolsonaro, não. Tem um tempo aí que faltou liderança, ânimo, tal. Enfim, eu sempre elogio para acharem que eu só estou falando do Lula. O Fernando Henrique também tinha liderança, né? Comando sobre o país, estabelecia consenso. Tal. O Brasil precisa disso. Então, acho que superado isso, né, o Rio tem tudo para ir bem, a economia está melhorando, a gente já voltou a criar emprego. Então, assim, eu tenho muito prazer no que eu faço, eu não escondo, eu ainda me belisco todo dia de manhã. Pô, caramba, eu sou prefeito do Rio, né? Eu acho incrível. Às vezes eu vou para aquelas reuniões em Brasília, lá no Palácio do Planalto, Alvorada, sei lá, cheio de prefeito, governador. Eu olho para a cara deles todos e falo assim, tá tudo com inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio, eles não são. Né? Então, assim, para mim é uma alegria ser prefeito dessa cidade, eu acredito nela e me dedico. Né? Eu trabalho com prazer, trabalho muito, 24 horas por dia, 7 dias na semana. O prefeito não tem folga, né? Mesmo, sei lá, os poucos dias que eu consigo, domingos que eu consigo ficar em casa, é no Zap, é coisa acontecendo. Enfim, tem uma super família que compreende isso, né? Que me permite tocar a vida. Então, assim, eu confio muito nessa cidade e nós que carioca quer ir embora nada. Às vezes as pessoas estão irritadas, né? Crise econômica, desemprego, problema, insegurança. Essa questão da segurança é um desafio. Eu até tentei ser governador, mas não consegui. O pessoal preferiu lá o Spritzel, né? Aquele juiz 171. Enfim, eu acho que é isso. Teve um momento aqui que a gente era governado por um bispo, por um juiz, ex-juiz, e por um capitão. Né? Então, assim, qual lugar que resiste a isso? De novo, eu não estou aqui querendo... uma bancada bem fraca. Né? Eu não estou querendo de agredir ninguém pessoalmente. Né? Se me perguntar, o Crivella é um homem de bem, me parece ser, né, religioso, acho que eu admiro a fé dele, né, um bispo de uma igreja. Né? Esse vídeo é meio 7 mesmo. Né? Então, assim, eu não vou ficar mais elogiando ninguém aqui.
Não estou querendo. Eu estou dizendo o seguinte: é uma tragédia. Então, esse lugar é resiliente pra caramba, que aguenta essas trancos todo, né? E vai em frente. Então, assim, vai ajeitar. Eu acho que a gente está vendo um bom momento. O Lula está aí, acabou de se eleger. O Cláudio Castro foi reeleito, trabalha junto. O Cláudio é um cara bom de diálogo, não fica de picuinha, de briga política. Desde o dia que eu ganhei, a gente dialoga, conversa. Que bom. Né? Eu não o apoiei na eleição, mas isso não significou nenhuma agressão, nenhuma interrupção de diálogo. Fiquei feliz quando ele ganhou, que bom, vamos continuar governando juntos, assim que fazemos. Eu pretendo trazê-lo aqui também. Não, traz. O Cláudio tem sido eu conheço o Cláudio há muito tempo, né? Ele chegou lá da maneira que chegou, nem ele acho que acreditava muito, mas é um cara que amadureceu muito rápido na função, mostrou capacidade. Não é simples o Estado do Rio, né? Enfim, lidar com a Assembleia, lidar com forças de segurança pública, nada das nossas tarefas é simples. Mas eu acho que a gente vive um bom momento, né, de conjunção aí de estrelas. Acho que o Lula está disposto a ajudar. Eu vi isso no outro governo, já estou vendo agora. Então, acho que a gente vai. Acho não, tenho certeza que a gente vai. Quer dizer que nós vamos decolar, sair da pista do Galeão para o alto. É isso, vamos daquele jeito, sem. Eu acho que eu sempre gosto dessa coisa, tem euforia, exagero, né? Ninguém aqui é bobo, né? Eu não sou imbecil, estou aqui, não, está tudo uma maravilha. Eu sei bem os problemas dessa cidade, né? Estou muito atento ao que as pessoas dizem, ao sofrimento das pessoas, às dificuldades que todo mundo enfrenta. Mas eu quero ser otimista com essa cidade. E acho que a gente tem que parar de falar mal da gente mesmo. Né? Porque é impressionante. A gente começou um tal complexo de vira-lata, entendeu? Viu todo mundo. Sabe assim, você pega. Olha essa situação, o centro de São Paulo, né? É muito mais degradado que o nosso, há muito tempo. Né? E você não vê paulista falando mal de São Paulo. Não fala. Né? E aí a gente fica aqui falando. Mas isso falta ao Rio, porque o Rio não é bairrista. Como ele foi sempre uma cidade, um estado de todos. Sim, cosmopolita e tal. Ele não se acostumou a ter mas eu acho que esse negócio do Rio a gente tentar igual assim, a mãe da gente, o filho da gente, a mulher da gente, o irmão da gente. Eu posso falar mal, mas você não pode não. Então, fala mal do Rio da minha frente, não, que o bicho pega. Então, eu estou me despedindo de você, Eduardo. Muito obrigada por esse tempo, por ter vindo aqui ao nosso estúdio, do nosso Conversas com o Hildegard de Anjos, o Leonardo Atush, e eu espero ter você de volta aqui para fazer um balanço dos resultados dos seus projetos depois dessa nossa conversa. Sim, prazer enorme, minha amiga, bom te ver. Me dá um abraço. Claro. Maravilhosa.